Capítulo 4 das sanções administrativas e da tutela judicial. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 81. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente dentro do prazo estabelecido pela administração, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se às penalidades legalmente estabelecidas. Parágrafo único. O disposto nesse artigo não se aplica aos licitantes convocados nos termos do artigo 64, parágrafo 2º desta lei, que não aceitarem a contratação nas mesmas condições propostas pelo primeiro adjudicatário, inclusive quanto ao prazo e preço. Artigo 82. Os agentes administrativos que praticarem atos em desacordo com os preceitos desta lei, ou visando a frustrar os objetivos da licitação, sujeitam-se às sanções previstas nesta lei e nos regulamentos próprios, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal que seu ato ensejar. Artigo 83. Os crimes definidos nesta lei, ainda que simplesmente tentados, sujeitam os seus atores quando servidores públicos, além das sanções penais, a perda de cargo, emprego, função ou mandato eletivo. Artigo 84. Considera-se servidor público, para fins dessa lei, aquele que exerce, mesmo que transitoriamente ou sem remuneração, cargo, função ou emprego público. Parágrafo 1º. Equipara-se a servidor público, para os fins desta lei, quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal, assim consideradas, além das fundações e empresas públicas e sociedades de economia mista, as demais entidades sob controle direto ou indireto do poder público. Parágrafo 2º. A pena imposta será acrescida da terça parte, quando os autores dos crimes previstos nesta lei forem ocupantes de cargo em comissão ou de função de confiança em um órgão da administração direta, autárquica, empresa pública, sociedade de economia mista, fundação pública ou outra entidade controlada direta ou indiretamente pelo poder público. Artigo 85. As infrações penais previstas nesta lei pertinem às licitações e aos contratos celebrados pela União, Estados, Distrito Federal, municípios e respectivas autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista, fundações públicas e quaisquer outras entidades sob seu controle direto ou indireto. Seção 2 das sanções administrativas. Artigo 86. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado a multa de mora, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato. Parágrafo 1º. A multa a que alude este artigo não impede que a administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas nessa lei. Parágrafo 2º. A multa aplicada após regular processo administrativo será descontada da garantia do respectivo contratado. Parágrafo 3º. Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o contratado pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos, seja a administração ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente. Artigo 87. Pela inexecução total ou parcial do contrato, a administração poderá, garantida prévia defesa, aplicar ao seu contratado as seguintes sanções. Inciso 1. Advertência. Inciso 2. Multa na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato. Inciso 3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração por prazo não superior a 2 anos. Inciso 4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. Parágrafo 1º. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além de perda desta, responderá ao contratado pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela administração ou cobrada judicialmente. Parágrafo 2º. As sanções previstas no inciso 1, 3, 4 deste artigo poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso 2, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 dias úteis. Parágrafo 3º. A sanção estabelecida no inciso 4º deste artigo
é de competência exclusiva do Ministro do Estado, do Secretário Estadual ou Municipal, conforme o caso, facultada a defesa do interessado no respectivo processo no prazo de 10 dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 anos de sua aplicação. Artigo 88. As sanções previstas nos incisos 3 e 4 do artigo anterior poderão também ser aplicadas às empresas e aos profissionais que, em razão dos contratos regidos por esta lei, 1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem por meios dolosos fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos. 2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação. 3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a administração em virtude de seus atos ilícitos praticados. Seção 3. Dos crimes e das penas. Artigo 89. Dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses previstas em lei ou deixar de observar as formalidades pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade. Pena, detenção de 3 a 5 anos e multa. Parágrafo único. A mesma pena incorre aquele que, tendo comprovadamente concorrido para a consumação da ilegalidade, beneficiou-se da dispensa ou inexigibilidade ilegal, para celebrar contato com o poder público. Artigo 90. Frustrar ou fraudar mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente ou caráter competitivo do processo licitatório, com o intuito de obter para si ou para outro vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação. Pena, detenção de 2 a 4 anos e multa. Artigo 91. Patrocinar direta ou indiretamente interesse privado perante a administração, dando causa à instauração de licitação ou à celebração de contrato, cuja invalidação vier a ser decretada pelo Poder Judiciário. Pena de 6 meses a 2 anos e multa. Artigo 92. Admitir, possibilitar ou dar causa a quaisquer modificação ou vantagem, inclusive prorrogação contratual, em favor do adjudicatário, durante a execução dos contratos celebrados com o poder público, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação e nos respectivos instrumentos contratuais, ou ainda pagar fatura com preterição da ordem cronológica e sua exigibilidade, observando o disposto no artigo 121 desta lei. Pena, detenção de 2 a 4 anos e multa. Parágrafo único. Incide na mesma pena o contratado que, tendo comprovadamente concorrido para a consumação da ilegalidade, obtém vantagem indevida ou se beneficia injustamente das modificações ou prorrogações contratuais. Artigo 93. Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Artigo 94. Defasar sigilo de proposta apresentada em processo licitatório ou proporcionar a terceiro o ensejo de defasá-lo, pena, detenção de 2 anos a 3 anos e multa. Artigo 95. Afastar a procura, afastar licitante por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo. Pena, detenção de 2 a 4 anos e multa, além de pena correspondente à violência. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem se abstém ou desiste de licitar, em razão de vantagem oferecida. Artigo 96. Fraudar em prejuízo à fazenda pública, licitação instaurada para aquisição ou venda de bens ou mercadorias, ou contrato dela decorrente. 1. Elevando arbitrariamente os preços. 2. Vendendo como verdadeira ou perfeita mercadoria falsificada ou deteriorada. 3. Entregando uma mercadoria por outra. 4. Alterando substância, qualidade ou quantidade da mercadoria oferecida. 5. Tornando, por qualquer modo, injustamente mais onerosa a proposta ou execução do contrato. Pena, detenção de 3 a 6 anos e multa. Artigo 97. Admitir a licitação ou celebrar contrato com empresa ou profissional declarado inidôneo. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Parágrafo único. Incide na mesma pena aquele que, declarado inidôneo, venha a licitar ou a contratar com a administração. Artigo 98. Obstar, impedir ou dificultar injustamente a inscrição de qualquer interessado nos registros cadastrais, ou promover indevidamente a alteração, suspensão ou cancelamento de registro do inscrito. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Artigo 99. A pena de multa combinada nos artigos 89 a 98 desta lei consiste no pagamento de quantia fixada na sentença,
é calculada em índice percentuais, cuja base corresponderá ao valor da vantagem efetivamente obtida ou potencialmente auferível pelo agente. Parágrafo 1º. Os índices a que se refere este artigo não poderão ser inferiores a 2%, nem superiores a 5%, no valor do contrato licitado, ou celebrado com dispensa ou inexigibilidade de licitação. Parágrafo 2º. O produto da arrecadação da multa reverterá, conforme o caso, à Fazenda Federal, Distrital, Estadual ou Municipal. Seção 4 do Processo e do Procedimento Judicial. Artigo 100. Os crimes definidos nessa lei são de ação penal pública incondicionada, cabendo ao Ministério Público promover. Artigo 101. Qualquer pessoa poderá provocar, para os efeitos desta lei, a iniciativa do Ministério Público, fornecendo-lhe por escrito informações sobre o fato e sua autoria, bem como as circunstâncias em que se deu a ocorrência. Parágrafo único. Quando a comunicação for verbal, mandará a autoridade reduzi-la a termo, assinado pelo apresentante por duas testemunhas. Artigo 102. Quando em autos ou documentos de que conhecerem os magistrados, os membros dos tribunais ou conselhos de contas, ou os titulares dos órgãos integrantes no sistema de controle interno de qualquer dos poderes, verificarem a existência dos crimes definidos nesta lei, remeterão ao Ministério Público as cópias e os documentos necessários ao oferecimento da denúncia. Artigo 103. Será admitida ação penal privada subsidiária da pública, se esta não for ajuizada no prazo legal, aplicando-se, no que couber, o disposto no artigo 29 e 30 do Código de Processo Penal. Artigo 104. Recebida a denúncia e citado o réu, terá este o prazo de 10 dias para apresentação de defesa escrita, contando da data do seu interrogatório, podendo juntar documentos, arrolar as testemunhas e tiver um número não superior a 5, indicar as demais provas para que pretenda produzir. Artigo 105. Ouvidas as testemunhas da acusação e da defesa e praticadas diligências instrutórias deferidas ou ordenadas pelo juiz, abrir-se-á sucessivamente o prazo de 5 dias a cada parte para alegações finais. Artigo 106. Decorrido este prazo e conclusos os autos dentro de 24 horas, terá o juiz 10 dias para proferir a sentença. Artigo 107. Da sentença cabe apelação, interponível no prazo de 5 dias. Artigo 108. Do processo e julgamento das infrações penais definidas nesta lei, assim como nos recursos e nas execuções que lhe digam respeito, aplicar-se-á subsidiariamente o Código de Processo Penal e a Lei de Execução Penal. Capítulo 5 dos recursos administrativos. Artigo 109. Dos atos da administração decorrentes da aplicação desta lei cabem: inciso 1. Recurso no prazo de 5 dias úteis, a contar da intimação, do ato ou da lavratura da ata, nos casos de: a linha A. Habilitação ou inabilitação do licitante. Linha B. Julgamento das propostas. A linha C. Anulação ou revogação da licitação. A linha D. Indeferimento do pedido de inscrição em registro cadastral, sua alteração ou cancelamento. A linha E. Rescisão do contrato a que se refere o inciso 1 do artigo 79 desta lei. A linha F. Aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa. Inciso 2. Representação no prazo de 5 dias úteis da intimação da decisão relacionada com o objeto da licitação ou do contrato, de que não caiba recurso hierárquico. Inciso 3. Pedido de reconsideração de decisão de ministro do Estado ou secretário estadual ou municipal, conforme o caso, na hipótese do parágrafo 4º, artigo 87 desta lei, no prazo de 10 dias úteis da intimação do ato. Parágrafo 1º. A intimação dos atos referidos no inciso 1, alíneas A, B, C e E, deste artigo, excluídos os relativos à advertência e multa de mora, e no inciso 3, será feita mediante publicação na imprensa oficial, salvo para os casos previstos na alínea A e B, se presentes os pressupostos dos licitantes, no ato em que foi adotada a decisão, quando poderá ser feita por comunicação direta aos interessados e lavrada em ata. Parágrafo 2º. O recurso previsto nas alíneas A e B do inciso 1 deste artigo terá efeito suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente e presentes razões de interesse público, atribuir
ao recurso interposto eficácia suspensiva aos demais recursos. Parágrafo 3º. Interposto o recurso, será comunicado aos demais licitantes, que poderão impugná-lo no prazo de 5 dias úteis. Parágrafo 4º. O recurso será dirigido à autoridade superior por intermédio da que praticou o ato recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 5 dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 dias úteis, contado recebendo o recurso sob pena de responsabilidade. Parágrafo 5º. Nenhum prazo de recurso, representação ou pedido de reconsideração se inicia ou corre sem que os autos do processo estejam com vista franqueada ao interessado. Parágrafo 6º. Em se tratando de licitação efetuadas na modalidade de carta-convite, os prazos estabelecidos nos incisos 1 e 2 e no parágrafo 3º deste artigo serão de 2 dias úteis. Capítulo 6. Disposições finais e transitórias. Artigo 110. Na contagem dos prazos estabelecidos nessa lei, excluir-se-á o dia do início, incluir-se-á o dia do vencimento. E considerar-se-á os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente dispostos em contrário. Parágrafo único. Só se iniciam e vencem os prazos referidos neste artigo em dia de expediente no órgão ou entidade. Artigo 111. A administração só poderá contratar, pagar, premiar, receber projeto ou serviço técnico especializado, desde que o autor ceda os direitos patrimoniais a ele relativos e a administração possa utilizá-lo de acordo com o previsto no regulamento de concurso ou no ajuste para sua elaboração. Parágrafo único. Quando o projeto referir-se a obra imaterial de caráter tecnológico insuscetível de privilégio, a cessão dos direitos incluirá o fornecimento de todos os dados, documentos e elementos de informação pertinentes à tecnologia de concepção, desenvolvimento, fixação em suporte físico de qualquer natureza e aplicação da obra. Artigo 112. Quando o objeto do contrato interessar a mais de uma entidade pública, caberá ao órgão contratante, perante a entidade interessada, responder pela sua boa execução, fiscalização e pagamento. Parágrafo 1º. Os consórcios públicos poderão realizar licitação da qual, nos termos do edital, decorram contratos administrativos celebrados por órgãos ou entidades dos entes da federação, consorciados. Parágrafo 2º. É facultado à entidade interessada o acompanhamento da licitação e da execução do contrato. Artigo 113. O contrato das despesas decorrentes dos contratos e demais instrumentos regidos por esta lei será feito pelo Tribunal de Contas competente, na forma da legislação pertinente, ficando os órgãos interessados na administração responsáveis pela demonstração da legalidade e regularidade da despesa e execução, nos termos da Constituição e sem prejuízo do sistema de controle interno previsto. Parágrafo 1º. Qualquer licitante contratado ou pessoa física ou jurídica poderá representar ao Tribunal de Contas ou aos órgãos integrantes do sistema de controle interno contra irregularidades na aplicação desta lei, para os fins do disposto neste artigo. Parágrafo 2º. Os tribunais de contas e os órgãos integrantes do sistema de controle interno poderão solicitar para o exame, até o dia útil imediatamente anterior à data de recebimento das propostas, cópia de edital de licitação, já publicado, obrigando-se os órgãos ou entidades da administração interessada à adoção de medidas corretivas pertinentes que, em função desses exames, lhes forem determinadas. Artigo 114. O sistema instituído nesta lei não impede a pré-qualificação dos licitantes nas concorrências, a ser procedida sempre que o objeto da licitação recomende análise mais detida da qualificação técnica dos interessados. Parágrafo 1º. A adoção do procedimento de pré-qualificação será feita mediante proposta da autoridade competente, aprovada pela imediatamente superior. Parágrafo 2º. Na pré-qualificação serão observadas as exigências desta lei, relativas à concorrência, à convocação dos interessados, ao procedimento e análise de documentação. Artigo 115.
Os órgãos da administração poderão expedir normas relativas aos procedimentos operacionais a serem observados na execução das licitações, no âmbito de sua competência, observada as disposições desta lei. Parágrafo único. As normas a que se refere este artigo, após aprovação da autoridade competente, deverão ser publicadas na imprensa oficial. Artigo 116. Aplicam-se as disposições nesta lei, no que couber, aos convênios, acordos, ajustes e outros instrumentos congêneres, celebrados por órgãos e entidades da administração. Parágrafo 1º. A celebração de convênio, acordo ou ajuste pelos órgãos ou entidades da administração pública depende de prévia aprovação de competente plano de trabalho proposto pela organização interessada, o qual deverá conter, no mínimo, as seguintes informações. Inciso 1. Identificação do objeto a ser executado. Inciso 2. Metas a serem atingidas. Inciso 3. Etapas ou fases de execução. Inciso 4. Plano de aplicação dos recursos financeiros. Inciso 5. Cronograma de desembolso. Inciso 6. Previsão de início e fim da execução do objeto, bem assim da conclusão das etapas ou fases programadas. Inciso 7. Se o ajuste compreender obra ou serviço de engenharia, comprovação de que os recursos próprios para complementar a execução do objeto estão devidamente assegurados, salvo seu custo total do empreendimento recair sobre a entidade ou órgão descentralizador. Parágrafo 2º. Assinado o convênio, a entidade ou órgão repassador dará ciência do mesmo à Assembleia Legislativa ou à Câmara Municipal respectiva. Parágrafo 3º. As parcelas do convênio serão liberadas em estrita conformidade com o plano de aplicação aprovado, exceto nos casos a seguir, em que as mesmas ficarão retidas até o saneamento das impropriedades ocorrentes. Inciso 1. Quando não tiver havido comprovação de boa e regular aplicação da parcela anteriormente recebida, na forma de legislação aplicável, inclusive mediante procedimento de fiscalização local, realizados periodicamente pela entidade ou órgão descentralizador dos recursos ou pelo órgão competente do sistema de controle interno da administração pública. Inciso 2. Quando verificado o desvio de finalidade na aplicação dos recursos, atrasos não justificados no cumprimento das etapas ou fases programadas, práticas atentatórias aos princípios fundamentais de administração pública, nas contratações e demais atos praticados na execução do convênio ou no inadimplemento do executor, com relação a outras cláusulas conveniadas básicas. Inciso 3. Quando o executor deixar de adotar as medidas saneadoras apontadas pelo partícipe e passador dos recursos ou por integrantes do respectivo sistema de controle interno. Parágrafo 4. Os saldos de convênio, enquanto não utilizados, serão obrigatoriamente aplicados em cadernetas de poupança de instituição financeira oficial, se a previsão de seu uso for igual ou superior a 1 mês, ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo, ou operação de mercado aberto, lastreada em títulos da dívida pública, quando a utilização dos mesmos verifica-se em prazos menores que 1 mês. As receitas financeiras auferidas na forma do parágrafo anterior serão obrigatoriamente computadas a crédito do convênio e aplicadas exclusivamente no objeto de sua finalidade, devendo constar de demonstrativo específico que integrará as prestações de contas do ajuste. Parágrafo 6º. Quando da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do convênio, acordo ou ajuste dos saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas, das aplicações financeiras realizadas, serão devolvidos à entidade ou órgão repassador dos recursos, no prazo improrrogável de 30 dias do evento, sob pena de imediata instauração de tomada de contas especial do responsável providenciada pela autoridade competente do órgão ou entidade titular dos recursos. Artigo 117. As obras, serviços, compras e alienações realizadas pelos órgãos do Poder Legislativo e Judiciário e do Tribunal de Contas regem-se pelas normas desta lei, e no que couber, nas 3 esferas administrativas. Artigo 118. Os Estados, o Distrito Federal, os municípios e as entidades da administração indireta deverão adaptar suas normas sobre licitações
e contratos ao disposto nesta lei. Artigo 119. A sociedade de economia mista, empresas e fundações públicas e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União e pelas entidades referidas no artigo anterior editarão regulamentos próprios devidamente publicados, ficando sujeitos às disposições desta lei. Parágrafo único. Os regulamentos a que se refere este artigo no âmbito da administração pública, após aprovados pela autoridade de nível superior a que estiverem vinculados os respectivos órgãos, sociedades e entidades, deverão ser publicados na imprensa oficial. Artigo 120. Os valores fixados por esta lei poderão ser anualmente revistos pelo Poder Executivo Federal, que os fará publicar no Diário Oficial da União, observando como limite superior a variação geral dos preços do mercado no período. Artigo 121. O disposto nesta lei não se aplica às licitações instauradas e aos contratos assinados anteriormente à sua vigência, ressalvado o disposto no artigo 57 e nos parágrafos 1, 2, 8 do artigo 65, no inciso 15 do artigo 78, bem assim o disposto no caput do artigo 5º, com relação ao pagamento das obrigações na ordem cronológica, podendo esta ser observada, no prazo de 90 dias contados da vigência desta lei, separadamente para obrigações relativas aos contratos regidos por legislação anterior à Lei de 8.666. Parágrafo único. Os contratos relativos a imóveis do patrimônio da União continuam a reger-se pelas disposições do Decreto 9.760, com suas alterações e os relativos a operações de crédito interno e externo, celebrados pela União ou a concessão de garantia do Tesouro Nacional, continuam regidos pela lei pertinente, aplicando-se esta lei no que couber. Artigo 122. Nas concessões de linhas aéreas, observa-se procedimento licitatório específico a ser estabelecido no Código Brasileiro de Aeronáutica. Artigo 123. Em suas licitações e contratações administrativas, as repartições sediadas no exterior observarão as peculiaridades locais e os princípios básicos desta lei, na forma de regulamentação específica. Artigo 124. Aplicam-se às licitações e aos contratos para permissão ou concessão de serviços públicos os dispositivos nessa lei que não conflitem com a legislação específica sobre o assunto. Parágrafo único. As exigências contidas no inciso 2 a 4 do parágrafo 2º do artigo 7º serão dispensadas nas licitações para concessão de serviços, com execução prévia de obras em que não foram previstos desembolso por parte da administração pública concedente. Artigo 125. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 126. Revogam as disposições em contrário.